pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Verônica e eu postei uma foto lá no Instagram pedindo pra vocês fazerem um monte de perguntas e hoje eu estou aqui pra responder as dúvidas de nutrição. Aliás, se você não me segue no Instagram, aproveita e já me segue porque eu posto dicas todos os dias pra vocês. Então, vamos começar com as perguntas porque tem várias perguntas. Gostaria que falasse sobre o chá de espinheira santa, para que serve, quanto e como tomar. Normalmente a gente indica o chá de espinheira santa para quando a gente tá com aquela dorzinha chata no estômago. Então a gente só consome realmente quando tá com a dor e para fazer é bem fácil, é só pegar uma xícara de água bem quente, colocar uma colher de sopa da erva, abafar por 10 minutos, você coa e pode consumir. E aí isso normalmente dá aquela melhorada na dor do estômago. Verônica, gostaria de saber se tem algum problema colocar um limão inteiro no suco. Bom, partindo do princípio que você não tem problema algum com um limão, ou seja, digere ele muito bem, não tem problema nenhum colocar um limão inteiro. Inclusive, eu sugiro ainda você bater com a casca, porque na casca do limão tem vários óleos essenciais que são super saudáveis e bacanas pra gente introduzir na nossa dieta. A única coisa que eu falaria é que assim que você bater, você já consome pra ele não ficar amargo. Oi, Verônica, gostaria que você falasse sobre tinturas. A tintura, pra quem não sabe, é como se fosse um concentrado de um chá. Então eles pegam as ervas e conseguem extrair o princípio ativo da erva e coloca dentro de uma solução alcoólica. Então normalmente a gente prescreve a tintura para aqueles momentos que a pessoa precisaria consumir um chá, mas não consegue. E aí você só pinga essa tintura na água e consome, então você acaba tendo o mesmo princípio ativo do que um chá em infusão. Gostaria de saber como prepara o shot de própolis com limão. É só você pegar num copinho e espremer de meio limão a um limão e pingar de 5 a 20 gotas de própolis. E a gente costuma consumir pela manhã porque esse sabor azedo e amargo, isso faz com que a gente consiga reduzir a vontade de comer doce ao longo do dia. E a gente fala shot, que é uma bebida que você coloca num copinho pequeno e toma tudo de uma vez. Sigo você faz um tempo e não vejo muitas frutas no seu dia. Aqui em casa, depois de toda a refeição, comemos uma fruta. Tenho 2 crianças e gostaria de saber mais sobre. Achei engraçada essa pergunta, porque, gente, assim, a gente não consegue postar 24 horas do nosso dia no Instagram, né? Por mais que a gente tente mostrar uma boa parte do que a gente faz, não consegue ser 24 horas. Inclusive, por exemplo, eu nunca mostrei eu fazendo xixi e eu faço xixi todos os dias. Então, assim, eu como fruta, assim, todo santo dia, só que normalmente eu como fruta no lanche da tarde, eu não como de sobremesa do almoço. Por quê? Se a gente for lembrar, a fruta é carboidrato e o almoço tem carboidrato. Normalmente a gente come um arroz, uma batata, macarrão, milho, enfim, normalmente já tem carboidrato no almoço. Então eu não vejo muita vantagem de você colocar mais carboidrato nesse almoço, incluindo uma fruta. A próxima pergunta, na verdade, foram 2 e aí eu reuni, né? Então, quais alimentos consumir num dia zero carbo? Tenho dúvidas principalmente quanto a legumes, verduras e vegetais. E aí a próxima pergunta é: há dicas do que comer à noite sem carboidratos? Uma dieta zero carboidrato, você não vai poder comer nenhum legume, verdura e fruta. E não é uma dieta saudável, porque você só vai poder comer proteína, que é carne, frango, peixe, porco e ovo, e óleos vegetais. Então, azeite, óleo de coco e óleos prensados a frio. Por quê? Todo legume e verdura tem carboidrato. O que acontece é que eles têm pouco carboidrato. Então, uma dieta zero carbo é porque, assim, a sua nutricionista só vai te recomendar isso se você tiver muito doente. Então tem que ter uma patologia ali muito séria e muito grave por trás disso para você ter que zerar carboidrato. O que normalmente a gente indica é uma dieta low carb, que quer dizer o quê? Pouco carboidrato e não zero carboidrato. E aí nessa dieta a gente pode comer todos os legumes, verduras e vegetais. Gostaria de saber como diminuir a vontade de comer doce. Bom, para você conseguir reduzir a vontade de comer doce, tem 2 coisas que a gente tem que focar. A primeira coisa é sempre estimular o nosso paladar para alimentos azedos e amargos. Então, o limão, rúcula, agrião, rabanete. E aí, quando você estimula azedo e amargo, seu corpo tende a querer menos doce. Além disso, a gente deveria realmente retirar o doce da alimentação, porque a gente tem receptores também, não só de paladar, mas também celular, que reconhece principalmente açúcar e açúcar refinado. Então, o fato da gente, se a gente conseguisse retirar isso da dieta por 21 dias, essa vontade de comer doce reduziria drasticamente. E aí, quando for introduzir o doce, sempre preferir um doce com menos açúcar. Então, um chocolate mais meio amargo, um
um bolo que leva menos açúcar ou que é só adoçado com a fruta, e durante esses 21 dias ir trabalhando bem esse paladar azedo e amargo ao longo da sua refeição do dia a dia. Faço dieta e exercício já fazem 30 dias que não perco peso. O que você indicaria para acelerar o metabolismo? Bom, o negócio é o seguinte: quando a gente fala em peso, se for peso na balança, a gente não pode levar muito em consideração, porque assim, que exercício que você tá fazendo? Que se você estiver fazendo musculação, às vezes é normal você não reduzir peso na balança, que você tá ganhando massa muscular e reduzindo gordura. Bom, agora se esse não for o caso, realmente a gente tem que focar na dieta. Ou você realmente tá comendo demais e aí essa dieta não tá bem calculada pra você, ou você tá comendo de menos, porque comer menos do que o seu corpo precisa por um longo período de tempo, isso também atrapalha o processo de emagrecimento. E uma outra coisa que também a gente faz muito é que às vezes o corpo, ele entra naquele efeito platô. A gente tem costume de quê? De ciclar as dietas. O que quer dizer isso? A gente pode fazer uma dieta básica, tradicional, uma reeducação alimentar, aí depois a gente pode entrar numa low carb, aí depois você pode fazer uma dieta cetogênica, depois você pode ir para um jejum intermitente, aí você volta para reeducação alimentar. Então assim, não tem nenhum alimento que você coma que vai te tirar do efeito platô, isso não existe. Os alimentos termogênicos, eles vão ajudar mais no sentido de acelerar o processo que já está acontecendo. Se você quiser dicas de alimentos termogênicos, eu vou deixar aqui um card de um vídeo que eu já falei de vários alimentos termogênicos que dá para você acrescentar na sua dieta. Treino à noite e durmo 1h30 depois. O que jantar? Isso é uma dúvida muito comum, porque normalmente as pessoas saem do trabalho, treinam, chegam em casa, tomam um banho, terminam de fazer qualquer coisinha e já querem dormir. E aí muita gente pula o jantar, né? E aí eu fico, gente, mas você não pode pular o jantar. O que você pode fazer à noite é pular o carboidrato. Então assim, você mantém só o legume e a verdura e a proteína e exclui o carboidrato. Então, pós-treino, como sugestão de jantar, poderia ser um omelete com vegetais, ou um peixe grelhado com uma salada, ou um peixe assado com legumes. Então, são alimentos que são fáceis de digerir, então você não vai ficar com aquela sensação de estômago pesado para dormir, mas mesmo assim você conseguiu repor aquilo que seu corpo precisava, porque você não pode simplesmente treinar e não comer nada e só comer no dia seguinte, porque aí você vai ter passado muitas horas e você não vai conseguir repor todos os minerais e aminoácidos que seu corpo precisa pós-treino. Comer de 3 em 3 horas é necessário? A resposta é depende. Quem tá fazendo dieta para hipertrofia, que é para ganho de massa muscular, a gente tem que sim colocar alimentos de 3 em 3 horas para a pessoa conseguir bater a quantidade de proteína que ela precisa no dia. Agora, se o foco é emagrecimento, na verdade, o ideal seria você ficar no mínimo de 3 a 4 horas sem se alimentar para conseguir realmente oxidar gordura ao longo do dia. O que acontece muitas vezes é que a gente acaba colocando, por exemplo, um lanche no meio da tarde, porque senão a pessoa chega em casa no jantar morrendo de fome e come 3 vezes mais. Dica para comer devagar e parar de beliscar comer toda hora. Bom, a dica para comer devagar é: larga tudo que você tem, então esquece do celular, esquece da televisão e concentra na comida. Descansa o garfo, mastiga bem o alimento. Uma opção também seria comer com garfo de sobremesa ao invés do garfo grande, porque aí você consegue, colocar menos comida no garfo e você só vai preparar a outra garfada quando você terminar de engolir. Então assim você consegue comer um pouco mais devagar. E a dica para não beliscar toda hora é: foca em outras coisas. Então toda vez que você tiver com vontade de comer alguma coisa e não tá na hora de comer, bebe um copo d'água e vai fazer outra coisa. Então, lê um livro, entra na rede social, vai assistir um vídeo, joga um joguinho no celular. Então, assim, tenta focar em outras coisas e tentar tirar um pouco o foco do alimento. A próxima pergunta eu recebi de 3 pessoas, que é: quais alimentos que auxiliam no fortalecimento do cabelo? Na verdade, o que acontece? Quando a gente faz uma dieta muito restritiva, ou se a gente perde peso muito rápido, é normal perder cabelo, ter uma queda de cabelo exagerada, porque o corpo não tá aguentando esse tranco. Então, sempre quando você tá perdendo muito cabelo, para, porque você tá fazendo alguma coisa errada e você precisa realmente arrumar e melhorar a tua alimentação. E aí tem alguns alimentos que são mais interessantes, porque eles têm nutrientes que utiliza para deixar o cabelo forte. Então, vamos lá conhecer quais são esses alimentos, O primeiro seria o ferro, principalmente a gente encontra nas fontes animais, Então, as proteínas de origem animal, como as carnes, ou também a gente encontra nos alimentos verdes escuros.
O próximo seria o zinco, e uma excelente fonte é a semente de abóbora, que você encontra em lojas de produtos naturais, mas toda vez que você comprar abóbora, não joga a semente fora, você pode limpar essa semente e colocar no forno para torrar e fica um petisco maravilhoso. O próximo item seria o cobre, uma boa fonte de cobre são as amêndoas. Depois vem o selênio, que é a nossa maior fonte, é a castanha do Brasil, também conhecido como castanha do Pará. Em seguida vem o ômega 3, que muita gente acha que o salmão é riquíssimo em ômega 3, mas o salmão que chega pra gente é salmão de cativeiro, que tem pouquíssimo ômega 3. O peixe que mais tem ômega 3 aqui no Brasil seria a sardinha, pode ser sardinha enlatada, não tem problema, mas tem que sempre comprar na versão conservada no óleo, porque aí você consegue preservar melhor esse ômega 3. Em seguida vem os aminoácidos, principalmente a cisteína. Onde você vai acabar encontrando mais a cisteína são nos farelos, farelo de aveia e farelo de trigo. E o outro aminoácido seria a metionina, que também está presente nas carnes em geral. E por último, a biotina, que está presente na gema do ovo. E aí por isso que a gente briga com muita gente que joga a gema fora e fica só comendo clara. E eu fico, gente, por que vocês estão comendo só a clara? Sendo que todo nutriente está na gema. Então comece a comer mais gema do ovo, que é rica em biotina, que também vai melhorar não só cabelo, mas também pele e unha. A próxima pergunta é: qual o melhor feijão? Não existe melhor feijão ou pior feijão, porém eles são um pouquinho divididos. Por quê? Quanto mais clarinho é o feijão, mais rico em cálcio, e quanto mais escuro é o feijão, mais rico em ferro. Por isso que o ideal é fazer uma rotatividade aí dos tipos de grão de feijão. A próxima pergunta é: explica pra gente sobre proteína vegetal. A proteína vegetal veio para entrar no lugar do whey protein. O whey protein é a proteína que vem do soro do leite. A proteína vegetal, o que eles fazem? Eles pegam os vegetais e extraem somente a proteína e aí coloca isso e vende isso como um suplemento. Então você tem a extração dessa proteína de vários vegetais. Então pode vir do arroz, da quinoa, do amaranto, da amêndoa, da soja, da ervilha. Então cada marca, ela acaba ou fazendo uma mistura dessas proteínas vegetais, ou ela usa somente uma ou somente outra proteína. Queria saber se pode tomar glutamina todos os dias. Bom, teoricamente a gente não precisa consumir glutamina e muito menos todos os dias. O que acontece é que assim, nosso cérebro e pulmão, eles já produzem a glutamina. Pra quê? Pra que o nosso intestino, rins e o nosso sistema imunológico utilize essa glutamina. Se você faz um exercício muito intenso, o teu corpo acaba precisando de mais glutamina. Ou se você passa por uma semana muito estressante, seu corpo também exige uma quantidade maior de glutamina. Então, para esses momentos, é interessante você suplementar essa glutamina. Normalmente a gente suplementa isso pela manhã, em torno ali de 3 a 5 gramas. Mas não é para ser glutamina de uso contínuo pro resto da vida. É somente para esses momentos que a gente precisa mais. Sou bariátrica e gostaria de saber sobre a quantidade de água que necessito. Quem fez a cirurgia bariátrica precisa consumir a mesma quantidade de água de quem não fez a cirurgia bariátrica. Então o fato de você ter feito a cirurgia não faz com que seu corpo precise de menos água. O que acontece é que quem fez a cirurgia bariátrica vai ter que ficar tomando golinhos praticamente o dia todo para conseguir atingir essa quantidade de água, enquanto que uma pessoa que não fez a cirurgia bariátrica vai poder tomar um volume maior menos vezes ao dia. E aí, para você saber a quantidade de água que você precisa, normalmente a gente faz a seguinte continha: 30 vezes o seu peso é a quantidade de água que você precisa consumir. Então, uma pessoa de 70 quilos vai precisar consumir 2 litros e 100 ml de água, e isso a gente distribui ao longo do dia. Quero saber se o pão é tão vilão assim, como dizem muitos médicos, mesmo integral. E a outra pergunta que eu recebi é verdade que uma tapioca equivale a 4 pães? Bom, então vamos lá. Se você é celíaco ou se você tem intolerância ao glúten, o pão é sim um grande vilão, porque isso vai te fazer mal. Agora, se você não é celíaco, você não tem intolerância ao glúten, não tem problema você comer um pão e ele não se torna um grande vilão. O que acontece é que tem muita gente que vive à base de farinha, né? Então você vai ver no café da manhã dela tem pão, na hora do almoço vai ter macarrão e no jantar ela come pão de novo porque ela faz um sanduíche. O ideal seria você ir revezando com os outros alimentos. O que muita gente faz é tirar o pão e substituir pela tapioca. Que vem a dúvida, mas uma tapioca equivale a 4 pães? Depende de quanta tapioca você vai fazer. Então eu já vi assim, muita gente vai comer tapioca e aí coloca um copo da goma de tapioca pra fazer uma tapioca. E aí fica aquela tapioca quase que
um dedo de grossura. Realmente, você vai ter uma bomba de carboidrato ali e até pode equivaler a 4 pães. Então a ideia é você fazer uma tapioca menor e mais fininha e rechear bastante para você não ter fome. E aí uma tapioca não vai equivaler a 4 pães porque você colocou pouca farinha. Então tudo depende da quantidade. Bom, então essas foram as perguntas de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido bem para vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários qual dúvida que ficou. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, escreve pra mim dizendo que vocês querem mais desses vídeos, que aí eu posto mais fotos pra vocês irem fazendo perguntas e aí eu vou gravando as respostas aqui pra vocês. E não esquece de me seguir lá no Instagram, onde eu posto dicas diárias e lá eu também já vou respondendo muitas dúvidas de vocês nos comentários das fotos. Então é isso, gente. Fui!